Caros nostálgicos da bola, bem-vindos a mais um capítulo de Dribles e Lendas, o canal de futebol que resgata as histórias que o vento levou. Antes de a televisão fixar o rosto dos heróis. Antes de o gol ser repetido em câmera lenta, uma e outra vez. Antes de a fama viajar por satélite, e não pela memória. Houve um futebol que existiu quase em segredo. Um futebol contado ao pé do ouvido, escrito em tinta de jornal, guardado na voz trêmula de quem o viu com os próprios olhos. Este vídeo é sobre esses jogadores. Os craques de antes da televisão. Homens que não foram gravados, mas lembrados. Que não ficaram presos a uma imagem, mas à imaginação coletiva de um povo inteiro. José Nasazzi, o capitão de aço. Havia líderes que falavam alto. José Nasazzi precisava. Sua autoridade nascia do corpo firme, do olhar direto e da maneira como ocupava o campo. Em uma era em que o futebol ainda era confronto físico e afirmação de caráter, ele se tornou o eixo moral da Celeste. Quando Nasazzi estava em campo, o time sabia onde se apoiar. Nascido em 24 de março de 1901 em Montevidéu, filho de imigrantes italianos, cresceu em bairros onde futebol era disputa e identidade. Zagueiro central, forte, preciso nos desarmes, jogava com leitura aguçada do espaço. Não buscava a falta desnecessária. Preferia o tempo certo, o corte limpo, a presença que desarma antes mesmo do choque. Foi capitão do Uruguai nos momentos mais decisivos de sua história. Em 1924 e 1928, liderou a seleção aos títulos olímpicos. Em 1930, carregou a braçadeira na primeira Copa do Mundo, disputada em Montevidéu. No Estádio Centenário, diante de pressão inédita, manteve a equipe coesa. Segundo relatou o jornal uruguaio El Dia, após a final contra a Argentina, Nasazzi falou pouco no vestiário, mas seu silêncio organizou mais que qualquer discurso. Sua liderança era prática. Organizava a linha defensiva, orientava companheiros mais jovens, assumia responsabilidade nos momentos de risco. Quando o adversário avançava, ele avançava junto. Não recuava, não hesitava. Era firmeza aplicada ao jogo coletivo. No Nacional de Montevidéu, onde construiu sua carreira, José Nasazzi tornou-se referência de postura esportiva e compromisso. A imprensa da época reconhecia isso. A revista Mundo Uruguaio escreveu em 1929, Nasazzi não representa apenas uma posição, representa uma maneira de competir. Era uma síntese perfeita. Durante a Copa de 1930, sua presença foi decisiva nos jogos mais tensos. Diante da Iugoslávia e da Argentina, manteve o time concentrado, mesmo sob pressão física e emocional. O Lamanana destacaria: quando o jogo ameaçava escapar, Nasazzi reunia o time com gestos simples e tudo voltava ao lugar. Ao se despedir dos gramados, deixou um legado que ultrapassava títulos. Estabeleceu um padrão de liderança que moldaria gerações de defensores uruguaios. Não era apenas vencer, era sustentar. José Nasazzi, o capitão de aço não pela dureza gratuita, mas pela resistência consciente. Um homem que transformou a defesa em ato de liderança e o comando em responsabilidade compartilhada. Na história do futebol, seu nome permanece como sinônimo de firmeza humana, coragem aplicada e compromisso absoluto com o coletivo. Héctor Scaroni, o cérebro da Celeste Olímpica. Héctor Scaroni jogava como quem enxergava alguns segundos à frente do restante do campo. Enquanto muitos corriam atrás da bola, ele já pensava o próximo espaço, o próximo gesto, o próximo silêncio entre dois passes. No Uruguai das primeiras décadas do século XX, quando o futebol se tornava linguagem nacional, Scaroni foi o cérebro que organizou a ideia. Nascido em Montevidéu, cresceu entre ruas de terra e campos improvisados,
onde o jogo exigia inteligência tanto quanto força. Canhoto refinado, dono de controle absoluto da bola, não precisava de velocidade para dominar partidas. Seu talento estava no tempo. Sabia quando acelerar, quando parar, quando ferir o adversário com um passe simples e definitivo. Scaroni foi protagonista da era mais decisiva do futebol uruguaio. Campeão olímpico em 1924 e 1928, e campeão mundial em 1930, esteve no centro da equipe que o mundo passou a chamar de Celeste Olímpica. Em Paris, em 1924, encantou a Europa. O jornal francês El Alto escreveu após a final: Scaroni dirige o ataque uruguaio com uma calma desconcertante. Parece jogar xadrez enquanto os outros jogam corrida. A frase correu os cafés esportivos do continente. Em campo, era a liderança silenciosa. Não gesticulava em excesso, não buscava holofotes. Assumia a responsabilidade com naturalidade. Em momentos decisivos, surgia com precisão cirúrgica. Marcou gols importantes, mas sobretudo construiu vitórias. O El País, de Montevidéu, registraria anos depois. Quando a Celeste precisava pensar, a bola procurava Scaroni. No Campeonato Mundial de 1930, em casa, sua experiência foi decisiva. Já veterano, organizava o ritmo do time, segurava a pressão, ditava o jogo com passes longos e mudanças de direção. Não era um atleta do excesso, mas da medida exata. Sua presença dava ordem ao caos, clareza ao improviso. No Nacional de Montevidéu, onde construiu grande parte de sua carreira, Scaroni foi referência técnica e moral. Também atuou na Europa, levando consigo a inteligência sul-americana que começava a desafiar o futebol britânico. Segundo a Gazeta dello Sport, durante sua passagem pela Itália, Scaroni não impõe força, impõe entendimento. Era uma definição precisa. Quando se afastou dos gramados, o futebol uruguaio já havia deixado de ser surpresa para se tornar modelo. Muito disso passava por ele. Scaroni ajudou a provar que pensar o jogo era tão decisivo quanto executá-lo. Relembrar Héctor Scaroni é revisitar a origem de um estilo. Um futebol que valoriza o passe, o tempo e a leitura coletiva. Ele foi o cérebro de uma geração que marcou a história, não com pressa, mas com inteligência. Um homem que ensinou que a grandeza, no futebol, também nasce do pensamento, firme, lúcido, profundamente humano. Luiz Monte, craque aos dois lados do Atlântico. Luiz Monte carregava o jogo no corpo. Pesado, firme, incansável, era daqueles jogadores que transformavam o meio-campo em território disputado centímetro por centímetro. Em uma época em que o futebol ainda buscava equilíbrio entre força e organização, Monti surgiu como síntese rara. Vigor físico e leitura tática, choque e pensamento, intensidade e controle. Nascido em Buenos Aires, filho de imigrantes italianos, cresceu em um ambiente onde futebol era extensão da rua e da fábrica. No São Lourenço, rapidamente se impôs como figura central. Jogava como volante, mas sua influência ia além da posição. Recuperava a bola, iniciava ataques, intimidava adversários com presença constante. Segundo descreveu o jornal Crítica, em 1927, Monti não joga apenas com os pés, ele ocupa o campo inteiro. Sua consagração internacional veio com a seleção argentina no Mundial de 1930. Monti foi um dos grandes nomes daquele torneio. Forte nos duelos, preciso nos passes longos, sustentava o time em partidas duríssimas. A final contra o Uruguai foi marcada por tensão extrema, e ele esteve no centro dela. O La Nación escreveu no dia seguinte: Monti jogou como se carregasse o peso de toda a equipe, sem se esconder em nenhum instante. Pouco depois, sua trajetória tomaria um rumo singular. Monti atravessou o oceano e passou a defender a Itália. Não foi apenas uma troca de camisa, mas a materialização de um futebol que começava a se tornar global.
Na Copa do Mundo de 1934, foi titular da equipe campeã. Já mais experiente, atuava com inteligência posicional, controlando o ritmo e protegendo a defesa. O jornal Corriere dello Sport registrou: Monti ao equilíbrio. Quando ele está em campo, a Itália respira. Assim, tornou-se o único jogador a disputar finais de Copa do Mundo por duas seleções diferentes. Um feito que não se repete por acaso. Ele representava uma ponte concreta entre dois continentes futebolísticos, entre estilos distintos que começavam a dialogar. A força sul-americana encontrando a organização europeia no mesmo jogador. Monti não era homem de gestos teatrais. Sua grandeza estava na constância. Jogo após jogo, sustentava o time. Absorvia impactos, distribuía ordens curtas, mantinha a estrutura. Décadas depois, a revista O Gráfico resumiria sua importância com clareza. Monti foi o elo, o homem que conectou duas maneiras de entender o futebol. Ao encerrar a carreira, deixou um legado silencioso, mas profundo. Provou que o futebol não se limita a fronteiras fixas, que identidades podem se somar, que estilos podem se cruzar em um mesmo corpo. Luiz Monti foi mais que um volante dominante. Foi a prova viva de que o futebol crescia com o mundo. Relembrar sua trajetória é revisitar um tempo de transição, quando o jogo deixava de ser local para se tornar universal. Monti esteve ali, no centro desse movimento, sustentando o jogo com firmeza, inteligência e presença. Uma ponte sólida entre dois mundos que, graças a ele, aprenderam a se reconhecer dentro do mesmo campo. Guilhermo Stabile, primeiro artilheiro mundial. Guilhermo Stabile chegou à Copa do Mundo de 1930 sem garantias, sem manchetes, sem lugar fixo entre os titulares. Era um atacante de presença discreta no Huracan, eficiente, atento, mas longe de ser tratado como protagonista. O destino, porém, encontrou nele um intérprete preciso, e o futebol ganhou seu primeiro grande artilheiro mundial. Stabile estreou apenas na segunda partida da Argentina, contra o México, e marcou 2 gols. A partir dali, tornou-se inevitável. Movia-se com inteligência na área, surgia no espaço certo, finalizava com rapidez. Não precisava de força excessiva. Sua virtude era o tempo exato. O La Nación escreveria após o jogo: Stabile aparece onde ninguém espera, e decide. A cada partida, repetia o gesto com naturalidade. Marcou contra Chile, Estados Unidos e, novamente, contra o México. O Mundial avançava, e seu nome se consolidava como referência ofensiva. Ao final do torneio, somava 8 gols em 4 jogos, uma marca que definiria o conceito de artilharia em Copas. Segundo o jornal Crítica, de Buenos Aires, Stabile não caça o gol, ele o encontra. Na final contra o Uruguai, no Estádio Centenário, o jogo foi duro, tenso, carregado de pressão. Stabile marcou o primeiro gol da partida, abrindo o placar para a Argentina. Um toque preciso, sem alarde, em meio ao ruído ensurdecedor da arquibancada. Embora a taça tenha ficado com os uruguaios, aquele gol selava sua posição na história. Diferente de outros protagonistas, Stabile não construiu sua lenda pela exuberância. Sua grandeza estava na eficiência absoluta. Cada finalização parecia uma resposta direta à pergunta mais difícil do futebol: onde estar no instante decisivo? O Eu Gráfico resumiria anos depois: Stabile foi o primeiro a entender a Copa como território de gols. Após o Mundial, sua carreira como jogador teve continuidade respeitável, mas foi como técnico que ampliou sua influência. À frente da seleção argentina por quase 2 décadas, participou da formação de uma identidade competitiva duradoura. Ainda assim, foi em 1930 que seu nome se fixou para sempre. Relembrar Guilhermo Stabile é revisitar o nascimento de um papel central no futebol moderno. O artilheiro como figura decisiva,
como intérprete do momento máximo do jogo. Ele inaugurou essa função no maior palco possível. Stabile não precisou de longa introdução nem de anos de consagração prévia. Bastaram 4 jogos, 8 gols e uma leitura impecável do tempo e do espaço. Assim nasceu o primeiro artilheiro mundial, com precisão, sobriedade e grandeza profundamente humana. José Manuel Charro Moreno, o futebol como elegância popular. José Manuel Moreno não jogava apenas para vencer. Jogava para dar sentido ao jogo. Em uma Argentina onde o futebol já era paixão coletiva e afirmação cultural, o Charro surgiu como síntese perfeita entre inteligência, técnica e presença cênica. Seu futebol tinha cadência própria, como se escutasse uma música que só ele conhecia, e conduzisse todos os outros por ela. Nascido em Buenos Aires, Moreno formou-se no River Plate e tornou-se rapidamente o cérebro ofensivo de uma das maiores equipes da história, La Máquina. Atuando como atacante recuado, organizador e finalizador, era o elo entre o meio-campo e o gol. Não precisava correr em excesso. O jornal La Nación escreveu em 1942: Moreno não acelera o jogo, ele o governa. Seu talento estava na leitura. Sabia quando pausar, quando arrastar a marcação, quando soltar o passe exato. Tinha drible curto, visão ampla e finalização precisa. Jogava com autoridade tranquila. Segundo a revista El Gráfico, em uma de suas crônicas mais célebres, Charro Moreno fazia o simples parecer superior. Era o elogio máximo. No River Plate, foi protagonista de títulos e da consolidação de um estilo ofensivo refinado, coletivo e dominante. Mas sua história não ficou restrita à Argentina. Moreno atravessou fronteiras e brilhou também no futebol mexicano, tornando-se figura central do Real Hispana e símbolo de uma era. O jornal Excelsior, do México, registrou na época: Moreno ensinou que o futebol pode ser organizado sem perder a alegria. Com a seleção argentina, construiu atuações marcantes, ainda que sua trajetória internacional tenha sido fragmentada por contextos políticos e administrativos. Mesmo assim, sua influência foi profunda. Era respeitado por companheiros e adversários como referência técnica e mental. Um jogador que não impunha pela força, mas pelo entendimento. Charro Moreno também representava o futebol urbano, elegante e popular ao mesmo tempo. Vestia-se bem, falava com desenvoltura, compreendia o impacto de sua imagem. Ainda assim, quando a bola rolava, tudo se resolvia no gesto essencial: passe limpo, movimento certo, decisão precisa. O Clarim, em retrospectiva histórica, definiria: Moreno foi o futebol pensando em voz alta. Ao encerrar a carreira, deixou um legado que ultrapassa estatísticas. Influenciou gerações de jogadores criativos, atacantes que entendem o jogo como construção coletiva. Sua herança está na ideia de que o futebol pode ser inteligente sem perder emoção, elegante sem se afastar do povo. Relembrar José Manuel Charro Moreno é revisitar o momento em que o futebol argentino atingiu maturidade estética. Ele foi o condutor silencioso de uma era dourada, o jogador que transformou a organização em arte cotidiana. Moreno não foi apenas um craque. Foi a prova de que pensar o jogo também é uma forma elevada de encantá-lo. Um nome que permanece como referência de classe, leitura e grandeza humana, profundamente enraizada no futebol do Rio da Prata. Se esta história tocou você, nos ajude a ir mais longe. Deixe o seu like, inscreva-se e acompanhe o jogo bonito do século XX. Ative o sininho, para não perder nenhum episódio, e compartilhe este vídeo para levar esta memória a milhares. Comente aqui embaixo, qual parte desta história mais te surpreendeu? Nos vemos na linha do tempo.